Fala galera, vamos para a parte 2 do Reino dos Francos. Quer entender como que essa desgraça ruiu, como que o Reino dos Francos, né, acabou, como que o Reino dos Francos vai pra vala, né, da história. Não, mentira, né? Talvez, né? Não sei. Eu não sou historiador, mas eu sei que o Reino dos Francos vai acabar de maneira triste. Você quer saber como isso acontece? Então antes curte o vídeo, né? Por que não? Comenta aí o que tá achando dessa série de vídeos que eu tenho produzido de história aqui pro canal e compartilha com quem você acha que vai gostar, beleza? Se inscreve no canal antes de mais nada e assina o sininho, meu Deus. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que eu poste. Beleza? Vamos lá então, cara. Antes de mais nada, vamos retomar ao que a gente estudou na última aula. O que é o Reino dos Francos? Bruno, me mostra. Eu preciso de imagens, né? Então vamos lá. Aqui vocês podem ver o território original do Reino dos Francos, né? Antes de 768, ou seja, antes do Carlos Magno. Então isso aqui foi tudo que o Pepino o Breve, né, conquistou ou manteve, né? Porque a gente teve conquistas do Meroveu, o Meroveu que vai conquistar a Gália, né? O Clovis, tudo mais. A gente vai ter tudo isso da dinastia Merovingia, tá? Inclusive o Carlos Martel vai ter suas conquistas. Então esses territórios amarelo é tudo até o Pepino Breve. Depois, meu amigo, depois a gente vai ter as conquistas do Carlos Magno em vermelhinho, tá? Então a marca da Espanha, né, que vai ser então um território de algum marquês que vai dominar isso daqui. O reino da Lombardia vai ser o Carlos Magno que vai dominar. Depois ele vai doar uma parte do reino da Lombardia, tá? Que era um território dos lombardos. Ele vai doar isso daqui para a Igreja Católica, tá? Inclusive, a Igreja Católica vai ter muitas terras, muitas delas doadas pelo Pepino e algumas delas agora doadas pelo Carlos Magno, seguindo a tradição de seu pai. Então aqui, nessas terras principais que hoje a gente conhece como Roma, né, onde está até hoje o Vaticano. Olha que doideira, né? Então, nessa época, o nosso querido Carlos Magno vai dominar o território que era dos lombardos e vai transferir para a Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Eles vão dominar também aqui uns territórios que eram dos saxões, não chegam a dominar a Bretanha nem a Britânia, não confundir, tá? E eles vão também dominar aqui o que foi o território dos morávios, dos boêmios, dos croatas, né? Que eram territórios vassalos, territórios de menor importância, então doados para os senhores feudais de menor calibre, digamos assim, com títulos nobiliárquicos menores. Certo, galera? E aqui vocês podem ver, né, os limites traçados do território do Carlos Magno. Mas, Bruno, pô, tô vendo aí que foi um território considerável, né? Foi bastante coisa, né? Como que o Carlos Magno, né? O que, que vai acontecer para esse território todo, né? Fall apart, né? Do inglês, acabar com tudo. O que, que vai acontecer? Basicamente a morte do cara, né? É quando o cara tá indo bem, quando ele morre meio que o bagulho ferra, né, cara? Não tem mais o cara para administrar, para conter, né, os prejuízos, né, para arrumar a bagaça, para arrumar a casinha. Quando o cara morre, o bagulho fica louco, né? E a gente vai entrar na decadência do Império Carolíngio, tá? Isso vai acontecer em 814 depois de Cristo. Sucessor dele vai ser o Luís, também conhecido como Piedoso, né? Luís o Piedoso, que vai governar aí por mais uns 30, 40 anos, tá? E aí, cara, o que que vai... Na verdade, não 30, 40, mas enfim, por aí, né? Por aí, mas enfim, o que que vai acontecer? O Luís também vai morrer, né? E aí, os seus filhos, ele deixou 3 filhos. Olha que desgraçado, né? Parecia que ele queria ver o circo pegar fogo. Eu vou fazer 3 aqui, né? Pra eles brigar entre si e querer dominar tudo. Os 3 filhos do Luís, também conhecidos como Carlos, que é um nome comum, Lotário, né? Que daí você diz ou não, se ele é otário ou não. E Luís, né? Porque ele era muito criativo, vou dar meu próprio nome pro meu filho. Então, esses 3 vão começar a brigar entre si numa guerra civil dentro do Reino Franco. O que a gente sabe, né, aí da história, que guerra civil nunca faz bem para país, território, nação, para nada. A guerra civil é uma desgraça, né? A guerra, de uma maneira geral, nunca traz, né, benefício, nunca, entre aspas, né? Geralmente não traz benefício, traz muito mais prejuízo do que benefício, mas a guerra civil é a pior de todas, tá?
porque ela acaba com tudo aquilo que é de instituição, de tudo aquilo que é estabilidade interna, tá? Então a gente vai ter essa guerra civil, que vai ter uma hora que eles vão olhar, puta, a gente é irmão, né? A gente podia resolver isso com um tratado. Por que não pensou isso antes? Mas tudo bem, né? E aí eles vão dividir o Reino Franco em três, no que ficou conhecido como o famoso Tratado de Verdun de 1843 depois de Cristo. Tá? Daqui pra frente eu tenho que parar de falar depois de Cristo, né? Porque a gente já tá muito avançado, né? Pô, 843, 800 anos depois do nascimento de Jesus Cristo, né? A gente já sabe que a Idade Média foi depois de Jesus Cristo, não precisa ficar falando, né? Mas enfim, a gente vai ter aí, né, a divisão do território em três, né? E aí a gente vai ter o Carlos, que era calvo, por isso que o codinome dele é o Calvo, né? Ele vai ficar com a França Ocidental. O Lotário vai ficar ali com as regiões da Lombardia, com aquele território que ficava entre a Germânia e a Gália, né? E o Luís, o Germânico, vai ficar com a França Oriental, o território ali mais germânico, né? Tanto que o apelido dele é o Germânico, né? Então ele vai ficar com aquele território mais oriental, beleza? O que vai acontecer depois, se você quiser entender o que aconteceu com esses territórios, né, depois de toda essa briga, eu sugiro que você vai assistir a aula de Sacro Império Romano Germânico, que neste momento é a aula mais bombada do canal. Então, recomendo bastante, tá? E lá eu explico bonitinho o que vai acontecer com o Lotário, com o Luís e com o Carlos. Agora a gente precisa entender, cara, que essa divisão vai enfraquecer muito o Reino Franco e vai basicamente fazer com que ele acabe, tá? A gente vai ter agora a França, né? O que restou da França e os outros dois territórios, vou dar spoiler, vai virar o Sacro Império Romano Germânico. Beleza? O que vai acontecer? Essa divisão vai enfraquecer e aí a gente vai ter a fragmentação do território, que vai abrir brecha para rebeliões, vai abrir brecha para menor influência externa, vai abrir brecha para estagnação econômica, né? O que a gente tinha antes de dependência, pode fazer transferência de recursos entre as partes do território, não tem mais, né? Então a gente vai ter aí muita estagnação e a gente vai ter essa estagnação agravada pelo fator invasivo, né, pelo fator das invasões de três grupos, né, porque um só é easy, né, não, a gente tem que jogar no nível máximo. Então a gente vai ter ao leste os húngaros invadindo, também conhecido nessa época como magiares, ao norte os vikings invadindo, que hoje a gente conhece como escandinavos, e ao sul os sarracenos, os mouros, os muçulmanos invadindo. Então, cara, tá um pandemônio a Europa, né? Tá uma desgraça, né? Tem crise interna, tem crise externa, o bagulho tá muito louco. E a gente vai ter, então, as pessoas cada vez mais procurando proteção nos castelos, nos condados, nas terras dos marqueses, né? Procurando proteção dos senhores feudais, né? Porque no litoral tá muito perigoso, tem invasão o tempo todo. E isso tudo, né? Toda essa questão da fragmentação e a questão da invasão vai aumentar, pelo menos por um momento, o processo de feudalismo. Tá bom, galera? Vai ser o auge da Idade Média do Ocidente. Vai ser o auge do feudalismo, tá? Qual que foi o legado do Reino Franco, né? A gente já viu como que acabou, a gente já viu o que aconteceu. Agora me diz, Bruno, qual a importância do Reino Franco? Por que a gente estuda isso daí? Cara, primeiramente, o Reino Franco vai dar origem à França, que a gente conhece hoje, e também à Alemanha, à Itália. Ué, não entendi. Não tô vendo nesse slide a Alemanha, a Itália. Exatamente. A Alemanha e a Itália vão ter unificações tardias, só vão surgir lá para o século XIX, tá? Mas elas vão surgir do Sacro Império Romano Germânico. Então, mais uma vez, mais uma importância de tu estudar o Sacro Império Romano Germânico, tá? Ele vai ser formado a partir da fragmentação do Tratado de Verdun de 843, tá? Outra coisa importantíssima, a gente vai ter a manutenção do cristianismo. Eles vão barrar os sarracenos que estavam invadindo ali ao sul, ali pela Península Ibérica. Então, a gente vai ter, né, esse barramento e aí o espalhamento, né? A gente vai ter a Igreja Católica espalhando a sua influência pela Europa, tá? O Renascimento Carolíngio, que vai trazer diversas influências culturais, algumas reformas culturais, o crescimento dos monastérios, né, do clero secular, o surgimento de algumas universidades, tá? Tudo por conta desse processo, né, de valorização da cultura, valorização dos escritos. Então,
também muito importante. O fortalecimento do Papa, pautado mais uma vez, né, agora nas terras que foram cedidas a ele, tanto no período ali do Pepino, quanto no período do Carlos Magno, tá? Ali eles estão controlando alguns estados da igreja, como vocês podem ver aqui nessa imagem, tá? Então ali no que hoje a gente conhece como Itália, no que antes era Roma, tá? Então alguns controles ali da própria Igreja Católica, a maior senhora feudal da Idade Média, tá? A gente vai ter a perda de integração do mar Mediterrâneo e agora o bagulho fica muito importante, porque eu já fiz o link com a aula de Sacro Império Romano Germânico, agora é hora da gente fazer o link com a aula de cruzadas, exatamente. Bruno, como que tu vai fazer esse link? Meu amigo, vem comigo que tu não tá ligado no que vai acontecer. O mar Mediterrâneo, ele é muito importante. A gente já viu a importância do mar Mediterrâneo desde lá dos Líbanos, né? Meu Deus, né? Desde lá dos fenícios, desde lá das guerras púnicas. Cara, a gente viu muito a importância do mar Mediterrâneo. O bagulho é o seguinte: o mar Mediterrâneo, com a invasão dos muçulmanos, ele vai acabar fechando. Por quê? Porque a gente vai ter no norte da África ali, também ali no Egito, no oeste da Ásia, a gente vai ter os islâmicos não querendo ter contato, né, com a Europa. E a Europa não querendo ter contato com os muçulmanos. Então a gente vai ter muita rivalidade, muita pirataria, né? Então pessoas querendo, enfim, roubar, assaltar, matar, né? Os vikings, inclusive... Opa, eu sou muito... Os vikings, inclusive, né, que vão também fazer todo esse processo de assaltar, querer matar, querer roubar. Enfim, a gente vai ter essa perda de integração do mar Mediterrâneo, que não mais vai ser um local amigável para fazer comércio, para fazer transações econômicas, tá? Então, o que vai acontecer? Toda essa balbúrdia, toda essa rivalidade vai levar a Igreja Católica, vai levar a França, o Sacro Império Romano Germânico, a organizar as cruzadas, as incursões contra os muçulmanos, tá? E isso vai dar prosseguimento, né? Vai dar continuidade para toda essa loucura que é a nossa história. O que você precisa entender é que com o fim do Reino Franco a gente vai ter uma intensificação do feudalismo e o cenário perfeito para um acirramento das rivalidades entre os muçulmanos e os cristãos, dando continuidade a todos os nossos capítulos de Idade Média. Beleza, galera? Espero que tenha gostado, espero que tenha entendido. Se gostou, curte, cara. Curte o vídeo na moralzinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Beijão, tamo junto, valeu!